galera rubro-negra. Vamos agora de jogo aberto, tudo que rolou nesse Flamengo, a perspectiva na visão dos antes, imprensa paulista, favorável a eles esse resultado, é lógico. Flamengo continua líder do campeonato e tem tudo para finalizar o campeonato lá na ponta e levantar a taça, beleza? Crédito de imagem ao jogo aberto, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e chega com aquele like porque ajuda demais. Agora vamos ver aqui Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, Cicinho, Renata Fã, ver o que eles têm a dizer sobre esse jogo, porque esse jogo foi tático, físico. O Flamengo tá de parabéns. O nosso time. Ronaldão, é o seguinte, vamos falar do que interessa lá do topo da tabela. Senhora. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram. Jogo disputado, muito intenso, muita marcação. Você já destacou os dois goleiros, mas o placar foi 0-0. E o grande beneficiado da noite foi o Palmeiras. Segue o líder. Foi uma noite de muitos ingredientes. Não faltaram reencontros com ex. O mais aguardado, com direito a chuteira especial e tudo, entrou em campo sob vaias. Teve também recorde. 72.565 pessoas no Maracanã. O maior público do futebol brasileiro em 2025. Não era para menos. O confronto colocava frente a frente dois dos postulantes ao título do campeonato. E até por isso o jogo começou tenso. Muitas faltas e cartões distribuídos. As chances de gol demoraram a aparecer. O Flamengo até vinha ensaiando uma pressão, mas foi o Cruzeiro quem efetuou o primeiro lance de perigo. Caio Jorge bateu cruzado. Na sobra, Christian viu Rossi levar a melhor novamente. Na terceira tentativa, o chute de Caio Jorge bateu em Alexandro. Os mineiros pediram pênalti. A arbitragem mandou seguir. No segundo tempo, as chances passaram a ser mais perigosas. Logo aos 6 minutos, Cássio se esticou para defender a cabeçada de Samuel Lino. E na pancada de Matheus Pereira, Rossi mostrou que também queria serviço. Uma noite onde os goleiros realmente foram protagonistas e os atacantes deixaram a desejar. Matheus Henrique arriscou de longe. Plata chegou a ficar cara a cara com Cássio. Nada fez a rede balançar. Já aos 38 minutos, o William passou do ponto. Fez falta dura em Bruno Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Cruzeiro mexeu. Gabigol foi vaiado pelo ex. E mesmo com um jogador a mais, o Flamengo só conseguiu um último ataque. Cássio, sem dificuldade, encaixou a cobrança de Luiz Araújo. Fim de jogo, 0-0. Ganhamos 4 pontos ao Flamengo. Dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo. É um jogo que não se pode perder. Um confronto direto, você não pode perder. Apesar de ter caído uma posição na tabela, agora no terceiro lugar, foi a torcida do Cruzeiro quem deixou o Maracanã mais satisfeita com um empate sem gols. Do outro lado, o Flamengo mantém a liderança, com 55 pontos somados. Mas a distância para o vice-líder, que era de 4, caiu para apenas 3 pontos, agora sendo Palmeiras. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro volta a campo domingo, quando recebe o Sport no Mineirão. No mesmo dia, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova. E depois de ontem já temos aqui as chances de título da Série A. O Flamengo ainda é o postulante principal, com 45,8% de chances. Enfrenta o Bahia fora de casa na rodada. O Palmeiras tem 41% de chances, mas tem o clássico, o choque rei diante do São Paulo.
O Cruzeiro, que empatou ontem fora de casa, no Maracanã. Aliás, um recorde do Maracanã, né? Um jogo de Série A com mais público, mais de 72 mil pessoas. E o Mirassol, gente, aparece aí com 0,48% seu adversário, Rona, no final de semana. E aqui o Botafogo, meu adversário no final de semana, tem 0,15%. E aí, olha que coisa maluca. Bahia, Fluminense e São Paulo aparecem com chances de rebaixamento, mas também com 0 alguma coisa de chances para título. Ou seja, não dá para considerar, né, gente? Agora eu quero falar da partida de ontem. Eu confesso que eu esperava mais ofensividade, esperava mais definições. Um 0-0 não era um placar que passava pela minha cabeça, Rona. Teve muito respeito, né, das equipes, isso é importante, mas quando você trava muito o jogo, você tem que ser mais ousado, né? Mas nós vimos ali que todo mundo se preocupando com a marcação. A equipe do Flamengo, muitas vezes, o que me surpreendeu foi alguns jogadores pedindo o apoio da torcida. Aí eu fiquei imaginando, pô, 72 mil pessoas, como é que vai pedir o apoio da torcida, velho? O Danilo pedindo, o Arrascaeta, vamos lá, pô. O pessoal tava vendo que o jogo tava difícil e estavam pedindo apoio. Então, nesse quesito, as duas equipes estão de parabéns pela entrega, porque as chances que tiveram, pra mim, os goleirões fizeram... não fizeram aquele jogo de defesa espetacular, mas cada um pegou a bola do jogo. O caso do Rossi e o caso do Cássio também. Edu, a gente sabe que era nervoso mesmo o jogo, um confronto de times que buscam o título, mas foi muito amarrado, muito travado, de muita intensidade, principalmente no meio-campo. Eu falei pra você que eu gostei muito do papel tático, da maneira como o Matheus Pereira se posicionou. Não é sempre que o Arrascaeta é substituído, ainda mais precisando do resultado. Muita gente reclamando que o Felipe demorou pra fazer as substituições, tinha uma ideia e ela não funcionou plenamente. Eu vi até a entrevista dele falando que ele estava gostando muito do time, só o Samuel que ainda estava destoando um pouco dos demais jogadores do Flamengo. Mas eu vejo assim, Renata, que o Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. O Cruzeiro jogou de uma forma inteligente. Você viu a entrevista do treinador falando que o Flamengo não gosta de de ficar sem a bola. Então isso acaba dificultando principalmente o estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. E o Cruzeiro jogou com a intensidade. Você pode assim, não ter nenhum destaque, mas se você vê o coletivo do Cruzeiro, funcionou muito bem nesse jogo de hoje. E isso mostra que um time é muito bem treinado. Os jogadores estavam muito bem concentrados para um grande jogo. Então eu gostei sim do jogo. Claro que a gente gostaria de ver gols, aquela coisa toda. Mas a marcação, a intensidade, aquela coisa toda foi fundamental para que as coisas não acontecessem. Então acho que o Cruzeiro, com certeza, é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. E sobre essa coisa de demorar para mexer, o Pedro entrou muito tarde, né? 36 do segundo tempo, o cara não tem nem tempo para se ambientar numa partida tão dura como essa. Agora, Cicinho, o que me chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro é que eles destacaram a vitória no primeiro turno, 3 pontos, e agora mais um ponto conquistado no Rio de Janeiro. Então, no embate entre as duas equipes, 4 pontos para o Cruzeiro. Foi vantagem dos mineiros. Agora, o Flamengo ainda é o líder. Não, o Flamengo ainda é o líder e é favorito também ao título, isso sem sombra de dúvida. Mas acredito que o Cruzeiro vai brigar, Renata. Vai brigar porque a gente vê a entrevista, né, do treinador do Cruzeiro falando a respeito do treinamento conforme foi durante a semana, visando o Flamengo e deu resultado. O que jogou Lucas Silva, Lucas Romero e o Matheus Henrique foi um absurdo. Esses 3, eles engoliram ali o meio de campo. E olha que do outro lado tinha Jorginho, tinha o espanhol lá. Então, assim, o Saul. Foi um jogo de time grande, jogo de campeões. Então, não foi aquele espetáculo de gol, mas foi um jogo gostoso, um 0-0 gostoso de assistir, porque a qualquer momento poderia sair gol. Não saiu, porque 2 grandes goleiros aí que fizeram as defesas, então assim, houve criação, mas acima de tudo houve competitividade. O Cruzeiro foi melhor no meio campo, por isso que levou essa vantagem do 0-0, porque 1 ponto pro Cruzeiro é melhor do que 1 ponto pro Flamengo. E uma coisa interessante também, sim, os 3 últimos jogos, o Maracanã, o Flamengo não ganhou. Empatando, mas não perdeu. Os 3 jogos, mas você vê a dificuldade que o Flamengo está tendo jogar dentro de casa. É que, na verdade, empatou com o Grêmio, depois empatou com o Vasco no Clássico e agora empata com o Cruzeiro, que é um ótimo time. E aqui só ganhou porque inverteram o lateral. Se ele inverte o lateral, já tá chorando. E ganhou também porque perderam um pênalti, né, nesse jogo. Só tem negão qualquer. Chora. Que chora. E eu acho que o Rogério Ceni vai quebrar um tabu. Qual? De nunca ter ganho do Flamengo. Será? Mas é o final de semana agora.
Não é o final de semana. Você já tá fazendo um palpite, um prognóstico. Um prognóstico, esses negócios. Então, palpite! Essa palavra é mesmo. Gostou? Eu acho que o Cruzeirão vai chegar aí, hein? Eu queria destacar também que, eu sei que é chovendo molhado, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, eles são técnicos estudiosos, são competentes, eles acreditam numa filosofia de jogo, eles repetem, não é? Aquilo não é, para esse jogo uma coisa ou outra, eles têm uma coerência, eu acho que isso é importante, e eles são premiados com boas colocações na Série A no momento, não é? Seguinte... Tá, e o corte do jogo aberto com relação àquele jogo de ontem, Flamengo e Cruzeiro 0x0 dentro do Maracanã, quebrando recordes, mais de 72 mil torcedores dentro do Maracanã. Só o Maracanã, só o Flamengo para fazer isso. Se fosse 120, o flamenguista ia encher também. Beleza? Agora, Cicinho, o Flamengo não vai perder pro Bahia lá na Fonte Nova. Nós vamos ganhar, vamos manter a ponta. O Palmeiras vai empatar ou perder pro São Paulo, porque é clássico, é jogo difícil. E continuaremos rumo ao título, beleza? Porque ontem foi um jogo que jogo tático, né? Físico demais. Eu achei que o Flamengo ia dominar mais ali o meio, mas teve uma hora que a gente ficou correndo atrás da bola, mas futebol, faz parte. Leonardo Jardim, grande, viu? Grande e tem bastante experiência. Mas Felipe tá de parabéns. Ele tentou algo, não deu certo e ele tem crédito, cara. O cara tá começando, ele tá certo. E quem garante que se o Pedro entrasse lá como referência, o Bruno Henrique ia resolver? Tem dia que é noite, vamos dizer assim. Tem dia que a bola não entra, mas faz parte. E continuamos na ponta. Tem o desafio já agora nesse domingo. E vamos assumir a ponta porque o clássico do Palmeiras é difícil contra o São Paulo. E clássico é clássico, você não vê? A gente deu um trabalho danado contra o Vasco, porque é time locais, né, meu? E o Palmeiras foi lá e aplicou 3x0. Tem tudo isso aí. Beleza? O vídeo é só. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like, porque ajuda demais. Compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.